SIGPI, Mapeamento e Gestão de Projetos Integradores. Aqui na nossa plataforma, o acesso ao portal do SIGPI, podemos ver que existem 4 tipos de perfis, onde em cada perfil, como alunos, professores, coordenadores e empresas, vai ter funcionalidades relacionadas às suas responsabilidades. Por exemplo, em alunos, podemos perceber que tem um dashboard onde o aluno vai conseguir ver tanto os feedbacks que ele recebeu do professor, os projetos que estão ativos e o cronograma de entregas. Junto a isso, podemos ver os detalhes do feedback. Dependendo do projeto em que esse aluno estiver relacionado, os feedbacks que os próprios professores ou próprias empresas mandam para ele, ele vai conseguir visualizar e assim aprimorar o seu projeto. Não só isso, ele também tem o histórico de entregas, um tipo de log, onde fica registrado todas as submissões que ele fez relacionadas àquele projeto. E por último, mas não menos importante, ele consegue submeter o projeto. Ele consegue detalhar a entrega, selecionar o projeto que está ativo, descrever, fazer o upload de arquivos e o mais importante, ele consegue vincular esse projeto ao seu LinkedIn e ao seu GitHub, com apenas um URL, tanto do GitHub quanto do LinkedIn. Já o nosso perfil de professor, ele consegue ver todas as turmas ao qual ele é professor orientador. Ele pode também visualizar as avaliações pendentes em cada turma, as atualizações que a própria coordenação manda para o professor, assim facilitando a comunicação entre coordenação, professor e aluno. Não só isso, o professor ele consegue ter acesso às turmas às quais ele está sendo professor orientador, professor focal, e consegue fazer um diário, onde neste diário ele consegue registrar a nota e o desempenho dos alunos e dos projetos dos alunos. E por último, ele consegue fazer as mentorias. Por ser professor orientador, ele consegue escolher qual projeto e marcar uma reunião e também fazer os feedbacks para esses projetos, ao qual ele é professor orientador. Temos também o perfil da coordenação, que é o perfil admin. A coordenação a qual vai ficar monitorando as médias dos projetos que estão ativos, as empresas parceiras e as submissões a quais foram rejeitadas e as distribuições de alocações do PI. Não só isso, mas projetos cadastrados, a coordenação vai conseguir verificar os projetos que estão cadastrados, que estão em análise, que foram homologados e que foram revogados. E também vai ter a possibilidade que só por meio da coordenação que vai ser possível criar criar o e-mail das instituições parceiras. Por exemplo, eu coloquei a Century e escrevi um CNPJ fictício e coloquei um e-mail de contato. Assim automaticamente vai subir no sistema. Mas caso tenha alguma empresa parceira a qual saiu dos parceiros, não quer mais participar do programa, não quer mais ter um projeto vinculado, não quer mais procurar saber sobre os projetos dos alunos e não quer mais ter um desafio proposto, ele facilmente com a ação consegue remover ou até mesmo editar. Por último, e não menos importante, temos o perfil corporativo. Aqui no portal corporativo tem o espaço das empresas parceiras, do espaço da empresa parceira, onde vai ser personalizado para cada empresa. Tem as demandas, onde nessas nossas demandas as empresas escrevem os desafios, as problemáticas reais que estão passando dentro da empresa, e assim a coordenação vai validar e mandar para os professores, e os professores vão mandar para os alunos. Assim fica um ecossistema contínuo de problemas reais passados para a coordenação repassa o professor e o professor para os alunos, e os alunos podem atuar no mercado de trabalho resolvendo problemas reais no mercado de trabalho de em grandes empresas. E não só isso, as próprias empresas podem ver sim os projetos que estão alocados que resolvem as problemáticas que foram disponibilizadas por eles. Assim, dando uma validação, deixar o parecer da empresa e dando uma nota. E gravar um parecer empresarial. Essas são as nossas principais funcionalidades da nossa plataforma. E agora mostrando o nosso código, principalmente o nosso CRUD, como o banco de dados, o nosso servidor está conectado a tudo isso.
Bom, para contextualizar primeiramente, a nossa aplicação está rodando localmente pela porta 3000. Quando a gente vai no nosso navegador e coloca esse endereço, a gente já entra na nossa aplicação. Aí a gente está na parte de empresas e a gente pode ver que o nosso read, ele funciona aí, aonde o nosso JavaScript executa a função load companies e ele faz uma requisição GET pela rota API data do servidor. O servidor responde com JSON contendo todos os dados atuais, então os dados de nossas demandas ativas, alunos registrados, está nesse JSON. No front-end, ele percorre esse array injetando o HTML dinamicamente no grid, usando templates string para exibir cada empresa cadastrada. Quando a gente vai para o próximo perfil, onde a gente vai para o perfil de coordenação, a gente vê que a gente pode ver outras funcionalidades do CRUD. Entrando no perfil da coordenação, podemos ver na parte de empresas parceiras que possuímos um formulário. E esse formulário é onde acontecem os outros 3 funcionalidades do nosso CRUD. Então, Create. Aí no nosso novo convênio, a gente pode criar uma nova empresa cadastrada. E como é que isso ocorre? O usuário ele vai preencher os campos com razão social, CNPJ e demanda. E aí, ao clicar em cadastrar, a gente captura esses valores e envia para uma requisição post pelo caminho API empresa add. E estou adicionando essa empresa ao nosso banco de dados. E no nosso servidor server TypeScript, recebemos esses dados através do RecBody e usamos o método companies_onFish nextComp. E assim a gente adiciona essa nova empresa no topo da nossa lista de memória. E a gente vai fazer isso agora com vocês. Estão adicionando aí o nome, o CNPJ, o e-mail e também o desafio proposto pela empresa. Quando a gente clica em cadastrar, ela já carrega automaticamente, ela é lida e aí aparece como nas primeiras organizações atualmente conveniadas. E aí, ainda aí, a gente consegue fazer um update. E o update do SigPay, ele é inteligente. Então, ao clicar em editar, a gente tem uma função que é Start Edit Company e ela entra em ação. E ela preenche o formulário com os dados daquela empresa específica que a gente clicou editar. E aí ele muda automaticamente o botão de salvar para salvar alterações. Então, ele não é mais criar, ele é salvar alterações, é edição. E aqui, quando a gente salva, os dados são enviados para a rota API empresa edit. Então, a rota de edição desse dado da empresa. E no back-end, o servidor localiza a empresa pelo seu CNPJ original e atualiza o objeto no array com as informações enviadas pelo usuário. Como podemos ver, a gente acabou de editar o nome da empresa cadastrada. E o delete, como ele funciona? Ao clicar em excluir, o sistema ele pede uma confirmação para evitar erros. E confirmando, a gente envia o CNPJ para a rota API empresa delete. O servidor ele utiliza o método companies splice index 1 para remover permanentemente aquele registro do array da memória e retorna um status de sucesso para o front-end, atualizando a página, como podemos ver, não tendo mais a empresa cadastrada que tínhamos anteriormente. Então, esse é o nosso CRUD, onde ele também pode ser localizado em outros locais da nossa aplicação. E aqui foi um exemplo prático para mostrar que nossa aplicação está funcionando com o back funcional e o banco de dados funcional também. Agora, vou apresentar a nossa arquitetura de código. Utilizamos tecnologias básicas, HTML, CSS, JavaScript, junto ao Node. Separamos nas seguintes pastas: Node, módulos, source e template e config. Aqui na pasta template podemos perceber que tem outras pastas que são empresas, alunos, professores e coordenação. Essas pastas foram divididas por funcionalidades que contém cada perfil. Dentro dessas pastas tem os HTMLs e as funcionalidades e os arquivos exclusivos de cada perfil, para não haver conflitos de menções, de IDs, de classe, entre outros arquivos. Fizemos isso também porque no nosso HTML optamos por deixar o JavaScript e o style dentro mesmo do HTML, para facilitar na compreensão
e na coesão dos IDs e das classes, para não haver conflitos, caso deixasse o HTML, o CSS e o JavaScript em arquivos à partes. Não só isso, mas também no nosso source importamos o framework Tailwind. No NPM, no Node.js, tivemos auxílio à inteligência artificial Cloud e Cloud ChatGPT, porque nós não temos tanto conhecimento com Node.js, então optamos para não haver conflitos e não haver muitos erros na nossa aplicação, optamos pela ajuda da IA em relação ao package JSON. Criamos um README padrão para auxiliar na manutenção e no uso da nossa biblioteca, do nosso diretório. E para iniciar, é só dar um npm run dev e logo após um npm run server, assim criando um host local.